Lá, questão 1 da P. O valor de 210 em radianos é... Vou fazer de um jeito rápido, né? Sabemos que o π é igual a 180 graus. Então, vamos fazer aqui na primeira aqui, ó. 7 vezes 180, que aqui é π, e dividir por 6. Vou fazer na calculadora mesmo, tá, gente? Também tô com pressa. Vamos lá. 7 vezes 180, vou dividir por 6. Resposta deu 210. Opa, bateu. Então, a alternativa correta é 7π sobre 6, tá? É só pegar, ó, esse valor, multiplicar por π, que é 180, e dividir por 6. Só isso. Se bater, é essa. Se não fosse bater, ia ver a alternativa qual a correta. Questão 2. Sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6, então o arco aqui é π sobre 6, tá? Radianos no círculo trigonométrico abaixo, e considerando o sentido anti-horário, é assim, ó, para cima. As medidas dos ângulos em graus determinados pelo ponto B, C e D, respectivamente, são. Então, primeiro, o π vale 180. Você vai pegar o 180 e dividir por 6. Quando eu dividir aqui, ó, dá 30 graus. Então, aqui tem 30 graus, certo? Aqui, a metade da circunferência tem 180. Então, o ponto B... Esse ângulo é o mesmo que esse ângulo. Então, o ponto B é o 180 menos 30. 180 menos 30 é 150 graus. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, que também é igual a esse. Então, aqui, o ponto C é o 180 mais 30. 180 mais 30 é o 210 graus. O círculo completo tem 360 graus. Então, o ângulo D... é o 360 menos 30 graus. 360 menos 30, 330 graus. Então, quais são os aqui, ó? O ponto B é 150, o C 210 e o D 330. É a alternativa, ó, 150, 210, aqui, 150, 210, 330. A alternativa D, tá? Vamos lá, questão 3. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir. Sabe-se que as letras estão igualmente espaçadas, então todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. A posição da seta do cofre está fechado, está indicado na figura. Tá aqui, fechado. Para abrir o cofre são necessárias 3 operações. Devem ser realizadas girando o disco menor a partir da posição indicada em π sobre 3 no sentido horário, π sobre 2 no sentido anti-horário e π sobre 4 no sentido horário. Primeiro de tudo, eu quero saber quanto tem cada espacinho, isso aqui não precisa. Então, vamos lá. π sobre 3 no sentido horário. O que é π sobre 3? É o π sobre 3 é o 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é... Ai, meu Deus do céu. 60 graus. Tô doida. A outra é π sobre 2. π sobre 2 é o 180 dividido por 2. 90 graus. E a outra é o π sobre 4. 180 dividido por 4. Quando eu dividir, vai dar 45 graus. Certo? O que acontece? Vamos saber cada letrinha. Aqui tem 12 letras, como fosse um relógio. Um relógio tem 12 ponteiros. Então, eu pegar um círculo trigonométrico tem 360 graus. Vou dividir por 12. Quando eu dividir por 12, ó, cada pedacinho desse vai dar 3, ó. 36 dividido por 12, 3. 3 vezes 12, 36, não vai sobrar nada. Abaixo, 0, incluo aqui. Então, cada pedacinho desse é 30 graus, certo? Então, vamos lá. O primeiro é π sobre 3 no sentido horário. O sentido horário é do relógio. É pra cá, ó. Horário. Então, π sobre 3 deu 60. Então, eu vou andar 2 a partir do ponto A, que tá fechado, pra baixo, que é o sentido horário do relógio. Então, 1, 2. Tô no K, certo? Tô aqui no K.
Agora, aqui, é π sobre 2 em sentido anti-horário. Sentido anti-horário é subindo, ó. É o contrário, anti-horário. Então, π sobre 2 é 90, então eu vou andar 3. Então, eu tô aqui no K. 1, 2, 3. Tô no ponto B agora. Então, aqui, ó, eu fiz até o ponto B. Olha o que eu tava fazendo cagada aqui, ó. O ponto B. Eu tô aqui no ponto B. Agora, eu tenho que andar 45 graus no sentido horário. Então, 45 graus é só um inteiro, é 1,5, né? 30 mais 15. Então, vai ser 1, vai estar mais ou menos aqui. Então, ele tem entre o A e o L. Como tem entre o A e o L, é o ponto médio, é a alternativa C. Questão 4. Dado o círculo trigonométrico abaixo, os valores seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3. São, respectivamente... Primeiro, eu vou achar esses ângulos, tá? Vou fazer direto na calculadora, porque não dá não, gente. O π vale 180, então, eu vou fazer, ó, fraçãozinha, 5 vezes 180 e vou dividir por 6. 150 graus. Então, isso aqui é 150 graus. O outro é o 5π, 5 vezes 180. Dá pra ver? 5 vezes 180, dividido por 4. Deu? 225. Então, aqui é 225 graus. O outro, 3 vezes, ó. 3 vezes π, 3 vezes 180, dividido por 2. 270 graus. E o outro é o 5π sobre 3. 5 vezes 180 e divide por 3. 300. Essa figura aqui tá muito pequenininha, tá? Vou pegar a que eu dei no exercício pra vocês. Então, vamos lá. Aqui a minha já tá com todos os valores, mas tudo bem, vamos lá. Aqui. Ele quer primeiro saber, ó. Primeiro quer saber o seno de 150 graus. Então, vamos lá, 150 graus. 150 graus, ele quer saber o seno. O seno é o eixo aqui, ó. Pode diminuir aqui. Seno é o eixo vertical. Então, ó, seno é toda essa linha aqui. Então, o seno de 150 vale quanto? Meio. Então, o seno, ó, vou anotar aqui, ó. O do primeiro vale meio. Agora, ele quer o cosseno, aqui, ó. O cosseno de 225 graus. Aqui. Vou subir aqui, ó. 225 graus tá aqui, ó. Eu quero saber o cosseno. O cosseno é esse ângulo aqui. O cosseno vale quanto, ó? O cosseno de 225 graus. Menos raiz de 2 sobre 2. Agora, eu quero saber o quê? O seno de 170 graus. O seno de 170. Seno... Ó, perdão, nem mostrei, né? Ó, eu quero saber agora o seno de 270 graus. 270 graus é aqui, ó. O seno é o valor que já tá aqui, ó. É a linha. Então, o seno vale quanto, ó? 1 menos 1. E o próximo é o cosseno, olha aqui, ó. Cosseno de 300 graus. 300 graus tá aqui. Eu quero saber o cosseno. O cosseno é esse eixo. Vou abaixar aqui, ó. 300 graus, ó. O cosseno vale meio. Vou anotar aqui. Meio. Então, qual é a alternativa, ó? Primeiro é o meio, uma das aqui. Depois é o menos r de 2 sobre 2, já elimina aqui. Depois é o menos 1, depois é o meio. Então, a alternativa certa, ó, é a questão D, alternativa D.
lá. Questão 5. Os ângulos ao lado pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. O ângulo que se encontra no intervalo 3π sobre 2 e 2π pertence a que quadrante tem os sinais do seno e cosseno, respectivamente, de... Então, primeiro ele quer aqui entre 0 e 90 graus, certo? Que é o π sobre 2. Ele quer o quê? Aqui é o 0, π sobre 2, aqui é o π. Aqui é o 270, que é o 3π sobre 2. E aqui é o 2π. Ele quer saber desse quadrante aqui, ó. Quanto que tem? Vou falar para vocês aqui uma regrinha dos sinais da seno e cosseno. Tem uma regrinha, se escreve setaco, vai ver? Setaco. Escreve agora 12, 13 e 14. Esses são os quadrantes positivos. Vou fazer aqui para vocês. Não liga não pro meu desenho. Tem casa aqui. Então, vamos lá. Então, quer saber o quê? No seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Na tangente, ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrante, ó. É 1, 2, 3, 4. E aqui é negativo. E no cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Negativo, negativo. Então, vamos lá para a alternativa. Então, ó, aqui é a tabelinha cola. Então, ó, no seno é positivo no primeiro e no segundo. Na tangente é no primeiro e no terceiro. E no cosseno é positivo no primeiro e no quarto, tá? Agora, vamos lá. Ele quer saber só o do quarto quadrante. Então, o quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Aqui é o quarto quadrante, ó. O seno é negativo e o cosseno é positivo? É. Então, a alternativa correta, ainda bem que deu na primeira, é a alternativa A. Tá vendo? Porque bateu. Ó, vamos só ver a segunda, a opção B. O quarto quadrante, o seno é positivo, ó, já não é. E o cosseno é negativo, também já não é. Já eram as alternativas erradas. Então, a alternativa certa é a A. Então, ó, só voltando, ó. O seno é positivo, ó. Quarto quadrante, tá escrito aqui, ó. Quarto quadrante, seno é negativo. Seno, quarto quadrante, negativo. Cosseno, positivo. Cosseno é positivo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 6. O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. Então, anota isso aqui. Sabendo que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, podemos dizer que o valor da tangente é... Primeiro, o que ele falou? O quádruplo do valor do ângulo de alfa é π. Então, ó, o quádruplo do valor do ângulo alfa é igual a π. Então, o que é esse ângulo alfa? O ângulo alfa é o π sobre 4, certo? Π sobre 4, lembra? O π vale 180. 180 dividido por 4 é 45 graus. Aí, lembra lá da tabelinha trigonométrica? Tabela trigonométrica, o seno, o tangente de 45. Quanto vale a tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus é igual a 1. Então, a alternativa certa é a C. Vocês lembram da tabelinha, gente? Vamos tocar a tabela aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó. Essa tabelinha que eu tô falando, ó. Olha lá. Tangente de 45. Tangente de 45 vale 1, tá? Então, é a alternativa correta, a alternativa C. Questão 7. O gráfico da função seno x sobre 2, função de x igual seno x sobre 2, o valor da amplitude e o período dessa função são, respectivamente... Então, vamos lá. Aqui tá o gráfico, certo? Amplitude. Amplitude é do eixo x até o pico
da função. O pico dele vale quanto? Ó, o valor dele vale... Eita, doido. O valor dele vale 1. Então, a amplitude vale 1. E o período é quando a função começa a se repetir. Então, essa aqui é a função seno sempre começa do zero. A função seno começa do zero, tá? Então, lá. Então, aqui no zero, ele vai, sobe, desce aqui. A partir desse ponto, ele vai começar a repetir, porque o gráfico parou, né? Eles pararam até aqui. Então, ele vai até aqui, ele vai, sobe, continua. A partir desse ponto, ele vai começar a repetir. Esse ponto que ele terminou é o período dele. Então, o período dele é de 0 a 4π. Então, o período dele é de 4π. Então, o período é 4π. Qual que é a alternativa correta? Amplitude 1, período 4π. Alternativa E. Questão 8. O gráfico abaixo representa... Aí, ele tem esse gráfico assim, ó. Certo? Primeiro de tudo, tocou no zero, quando toca aqui no eixo zero, é seno. Então, já elimina essa, tá? Aí, vamos lá. O que acontece aqui? Ele primeiro é da primeira posição, que é seno de 2x. Vamos lá para ser seno de 2x. Fiz aqui uma tabelinha, tá? Tá vendo aqui, seno de 2x? Vou colocar pra cá, Tá, seno de 2x. O que acontece? Aqui o círculo trigonométrico é o mesmo, sempre é aqui, ó. É 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270, 360. Só que acontece, nesse seno de 2x, como é seno de 2x, o valor daqui do x, ele vai mudar. Por quê? O que acontece? Seno de 2x. Primeiro, eu vou ter que igualar um por um aqui para saber o valor do x só. Então, primeiro, 2x igual a 0, certo? X é igual a 0 dividido por 2, que vai dar 0. Então, aqui, ó, é 0. Beleza? Vamos outro. Agora, o 2x é igual a π sobre 2. 2x igual a π sobre 2. X é igual a π, que vai ser 2, tá multiplicando, passa dividindo. 2 vezes 2, 4. Então, é π sobre 4. Então, aqui é π sobre 4. Agora, aqui, ó, 2x é igual a π. 2x é igual a π, então, x é igual a π. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, é igual a π sobre 2. Π sobre 2. Agora, aqui, ó, 2x é igual a 3π sobre 2, ó. 2x é igual a 3π sobre 2. X é igual a 3π sobre 2, tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a 3π, 2 vezes 2, 4. Então, é 3π sobre 4. E o último aqui, ó, 2x é igual a 2π. Vou fazer aqui, dá pra ver? Dá. 2x é igual a 2π. Nossa, que igual. X é igual a 2π dividido por 2. Esses dois aqui, ó, corto, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, x é igual a π. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, olhando aqui minha tabelinha. Vou até dobrar aqui pra ficar mais fácil. Minha tabelinha aqui, ó, e o gráfico. Vamos lá. Vamos lá. Quando o x é 0, tem que dar 0. Quando for... Ah, não coloquei o valor, né? Pera aí. Agora, aqui o valor do seno. Seno de 0, lembra lá da tabelinha? Seno de 0 é 0. Ali vai pro 1, tem um círculo aqui. Aqui, ó. Então, seria o seno de 0 é 0. Ali vai de 90 graus, vai pro 1.
certo? Vai pro 1. Aí, tá, eu vou pro 180, ele volta pro 0. Aí, eu vou pra 270, ele vai pro menos 1. Deixa eu ver aqui, ele vai pro menos 1. E vai pro 260, ele volta pro 0. Então, se lembra lá do seno, ele tá no 0, vai pro 1, volta pro 0, vai pro menos 1 e volta pro 0. Então, no 0 graus, ele tá no 0. No 90 graus, ele vai pro 1. No 180 graus, ele volta pro 0. No 270 graus, ele vai pro menos 1. E no 180 graus, ele volta pro 0. Então, aqui é os valores. Então, vamos lá. Olhando aqui o gráfico, ó. Quando o x é 0, o y é 0, que isso aqui é a função. 0 e y 0. Quando o x é π sobre 4, o y vale 1. Aqui. Quando o x é π sobre 2, o y vale 0. Quando é 3π sobre 2, 3π sobre 4, o y vale menos 1. 3π sobre 4, menos 1. Ó, aqui, ó. E quando é o π, é o 0. Aí, aqui é o genérico, né? O período até de π. Aí, na verdade, ele vai continuar... Se ele vai dar mais volta, ele vai continuar fazendo o gráfico. Então, a alternativa correta é essa daqui, a função seno de 2x, tá? Alternativa A, que eu acabei de montar com vocês. Questão 9. Escolha o gráfico que melhor representa a função fx2 mais 2 cosseno de x. Aí, eu vou montar aqui a tabelinha para vocês saberem como é que é, certo? Ó, aqui é a tabelinha. Aqui, ó, os pontos do círculo, 0, 2π, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O que acontece? Já coloquei aqui do lado o valor do cosseno desses respectivos ângulos, certo? Aí, vamos lá. Então, o que acontece? Esse 2 eu vou copiar para todos, que é da fórmula. O outro também. Aí, vamos lá. O cosseno de 0, vale 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. E cosseno de 2π vale 1. Então, vamos lá. Vou fazer direto a conta, tá? Vai multiplicar e somar 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 vezes 0, 0, mais 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2, 0. 2 vezes 0, 0, mais 2, 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, agora, esses aqui são os pontos. Vamos olhar. Quando o x for 0, o y tem que dar 4. Então, ó, a alternativa A já não dá. A alternativa B também não dá, porque a altura, quando o x é 0, o y é 2. A C também não dá, porque também é 2, ó, é aqui. A D também não dá, porque é 1. E só dá aí, ó, aí é 4. Quando o x é 0, o y é 4. Eba, vamos conferir o resto. Vamos conferir aqui, ó, vou só dobrar. Deixa aqui. Tá? Lá, quando o x é 0 é 4, quando é π sobre 2, tem que dar 2. Opa, bateu. Dá pra ver? Não, né? Aqui. Pronto. Quando o x é 0 é 4, ó. π sobre 2 é 2, aqui. Vou até fazer um bolinho. Quando o x é π é 0, beleza. Quando o x é 3π sobre 2, é 2. 3π sobre 2, aqui, é 2. E quando for 2π, é 4. Então, a alternativa correta, a alternativa aí. Tá? Mas lembra, quando for cosseno, não toca no eixo 0, no eixo de origem, 0, 0. O seno toca, o eixo cosseno não. Questão 10. Observe o gráfico abaixo e determine os valores de x, que resolve a equação seno de x é igual a meio no intervalo 0 e 2π.
Como que eu achei esse 30? Ó, eu quero saber qual o valor do meu ângulo quando o seno for meio. Então, ó, eu quero saber o valor do ângulo quando o seno for meio. Quando o seno é meio, o ângulo é de 30 graus. Então, esse valor é de 30 graus. Para não desenhar, que o meu desenho não tá bom e tá tarde, acontece, aqui tá o círculo trigonométrico, certo? Então, aqui é o 30 graus, certo? O que acontece? Eu quero saber todos os ângulos quando o seno é meio. Então, o seno é meio. O seno aqui, ó. O seno aqui é meio. Quando o ângulo é 30 graus. Quando é 150, certo? Então, eu já vou deixar em radiano. Radiano, π sobre 6, certo? Vou anotar aqui, ó. π sobre 6. Ó, 30 graus, π sobre 6. 150 graus, 5π sobre 6. Vou anotar lá. O próximo. Quando o seno aqui é meio. Agora, eu vou lá pra baixo. Seno aqui é meio aonde? Aqui. Seno é meio aqui, ó. Quando o ângulo é 210 graus, 7π sobre 6. E 330 graus, 11π sobre 6. Agora, ele pediu o quê? Entre 0 e quanto? 3π, certo? Ó, aqui, ó. É 0 e 3π. O que acontece? Aqui é o quê, ó? Olha aqui. 1π, 2π, 3π. Certo? 3π. Ó, 1π, 2π, 3π. Falta quem? O 390. 390. Então, eu vou fazer na mão, tá? 390, quanto que vale? Vou fazer aqui. Então, vamos lá. Seria o quê? 11π sobre 6 mais 1π, certo? Então, vamos lá. 390. 390. Olha lá. Fazer aqui, tá? π é igual 180. Quanto de radiano tem 390? X é igual 180. 390 π dividido por 180. Simplificando isso daí, vai ficar 13 π sobre 6. Então, o próximo é 13. Ah, já dá para dar alternativa. 13π sobre 6. E o próximo ângulo seria quanto? 540. 360. 360 mais 180, menos 30. Seria 510. E o próximo ângulo de 510 também vai dar 17π sobre 6. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas lembrando que tinha que olhar aqui na tabela o seno, ó. Seno de 30, meio, 150. De meio, 150. Olha aqui no seno. O outro ângulo que é meio, 210, 330. Eu vou dar mais uma volta. Então, esse ângulo aqui de 390 também é meio. E aqui o ângulo de 510 também é meio, tá? É que deu mais voltas. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Letra B. Lá, questão 11. Observe o gráfico abaixo, a solução ou soluções da equação cosseno 2x igual a 1 no intervalo 0 e π é ou são, né? Vamos ver. Primeiro, eu preciso olhar aqui na tabela quando o cosseno vale 1. Então, ó, no meu gráfico, aqui tá o meu círculo trigonométrico. O cosseno é o eixo aqui, ó. É o eixo x. Quando o cosseno vale 1? O cosseno vale 1 é esse ponto aqui, ó. Quando ele é 0 graus e quando ele é 360 graus. Então, lá, o cosseno ele vale quando for 0 graus em radianos 2π. Então, ele é 0 graus, ó. Olhando aqui, ó.
0 graus e 360 graus, que é 2π. Aí, eu vou ter que fazer a mesma regrinha. O 2x é igual a 0. 2x é igual a 0. X é igual a 0 sobre 2, que é 0. Então, aqui o ângulo é 0. Agora, aqui, o 2x é igual a 2π. X é igual a 2π dividido por 2. 2 dividido por 2, se corta, vai dar 1. O x é igual a π. Então, ó, olhando aqui, deu 0 e π, certo? Então, o cosseno, ele é 1 quando for no 0 e quando ele for no 2π. Cadê 2π aqui? Então, vai ser 0 e 2π. Como é o ângulo de 0 e 2π, certo? Quando o ângulo é o cosseno de 2x, então vai ser entre 0 e π, ó. 0 graus é 1. E quando for π, ó, aqui, ó, também é 1, que é o período dele. Então, vai ser de 0 até o π. Então, 0 até o π é a alternativa D. Então, só lembrando, o que eu fiz? Primeiro, eu olhei aqui no meu círculo trigonométrico. Quando o cosseno vale 1, vale no 0 graus, 360 graus. O que acontece? O meu exercício tá cosseno de 2x, de 2 arcos. Então, o que acontece? Cosseno de 2x, o ângulo é de 0 e 2π. Fiz a regrinha de 3 aqui para achar o valor de x. O cosseno de 0, cosseno de 2x, vai dar, de 0 vai dar 0, e de 2π vai dar π. Então, aqui, ó, de 0, cosseno de 0 vai ser 1, e no π também vai ser 1. Então, o valor que eles são no intervalo de 0 e π é 0 e π. Ó, D. Alternativa D. Questão 12. A temperatura de determinada localidade varia periodicamente. Ao observar e anotar os valores de temperatura dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica. T é igual 50 seno, aí 2π vezes T menos 101 sobre 360 mais 7. Lembrando que a cidade em que a temperatura diária obedece a essa equação deve estar bem afastada da linha do Equador. Nessa equação, o tempo é dado em dias, onde T é igual a 0, corresponde ao primeiro dia de janeiro, e a temperatura de T é medida em escala Fahrenheit. Essa cidade no dia 7 de novembro, ou seja, 311 dias do ano, terá aproximadamente a temperatura em Fahrenheit de... Então, ó, ele deu aqui o nosso tempo. Nós temos que saber o valor da temperatura de Fahrenheit. Bora lá aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, essa é a fórmula. Ele falou que o tempo, aqui o nosso tempo vale 311 dias. Então, eu vou substituir. T é igual a 50 seno, aí, ó, 2π vezes 311 menos 101, dividido por 360, mais 7. Aí, vamos lá. T é igual a 50 vezes seno, 2π. Eu fazendo aqui a subtração, nossa, tô cansada já. Dá 210, tá? Dá 210 graus. Sobre 360. Mais 7. T é igual, subindo aqui, 50 vezes o seno. Lembra aqui, ó, 2 vezes o π. O meu π vale 180. 2 vezes 180 é 360. Então, aqui é 360 vezes 210 sobre 360, mais 7.
Lembra? Aí, aqui eu vou cortar, tá? Esse 360 com esse 360, eu vou dividir, vai dar 1. Aí, T é igual 50 vezes o seno de quanto? Vamos parênteses. Quem sobrou? 210. Mais 7. Olhando aqui naquele meu círculo trigonométrico. Olha aqui. 210 graus. 210 graus tá aqui. Eu quero saber o valor do seno. O valor de seno é menos meio. Então, eu vou substituir lá, ó. Menos meio. Então, vamos lá. T é igual 50 vezes o meu seno, tava ali no gráfico, de 210 graus, deu menos meio. Vou substituir, vou deixar até colorido. Menos meio, mais 7. Então, T é igual 50 vezes menos 1, menos 50, dividido por 2, mais 7. 50 dividido por 2, vai dar menos 25. Menos 25 mais 7, a resposta é menos 18 graus Fahrenheit. Qual é a alternativa? Deixa eu ver aqui. Menos 18 graus é a alternativa B. Aqui, ó. Tá? Eu fiz aqui porque não cabia. Então, é a alternativa B. Vou só virar para vocês darem uma olhada na conta. A alternativa B, menos 18 graus Fahrenheit. Questão 13. Calcule a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo a seguir. Então, ele quer saber essa altura aqui, ó. Então, vamos lá. É Pitágoras, tá, gente? Aqui é o ângulo reto. A hipotenusa aqui vale 12. Esse lado aqui, essa distância, o total era 8, então a metade é 4, então aqui vale 4. Certo? E eu quero descobrir o x. Então, vai ser lá, hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, vai ser 12 ao quadrado, 144, igual a x ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, vai ser 144, tá mais 16, vem pra cá menos 16. É igual a x ao quadrado. Vou só inverter aqui, ó. Aqui vai dar... Quando eu subtrair 144 menos 16, vai dar 128. Vou só inverter aqui, ó. X é igual... X ao quadrado é igual a 128. Só invertir esse pra cá e esse pra cá. Agora, para tirar a potência, do outro lado vira raiz. Raiz de 128 não é exata. Aí, eu vou fatorar. Vou fatorar aqui, ó. 128. Dividir por 2, 64. Dividir por 2, 32. Dividir por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Aí, você vai fazer de 2 em 2, quantos 2 tem aqui, ó? 2, 1, 2, 3, ó, tem. Eu vou fazer de 2 em 2 que fica mais fácil, tá? Na hora de tirar da raiz. Então, vai ter o 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. O 2 duas vezes, 2 duas vezes, 2 duas vezes e o 2 uma vez, certo? Eu vou colocar isso aqui tudo na raiz. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. A raiz quadrada é como se tivesse, tem o índice 2, que a gente não coloca. Então, quando a potência for 2, você corta esse número daqui, da base, sai da raiz. Então, vai ser 2. Esse aqui também eu corto com o índice da raiz, ele sai. Esse aqui eu também corto com o índice da raiz, esse aqui também sai. Esse 2, como aqui é 1 é menor que o 2, não tem como eu cortar, então ele permanece na raiz. Aí eu vou multiplicar isso daqui, ó. O de fora, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a resposta é 8 raiz de 2. Alternativa E.
8 raiz de 2, alternativa E. Questão 15. Observe a figura, nela estão representados um quadrado e 2 círculos. Um quadrado e 2 círculos. Um escrito e o outro circunscrito ao quadrado. Seu lado do quadrado mede 24, então aqui mede 24 centímetros. Os comprimentos dos círculos inscrito e circunscrito ao quadrado são, respectivamente, vou fazer primeiro o de baixo, tá? O quadrado inscrito, que é o de dentro. Se aqui vale 24, que é o diâmetro, certo? Esse aqui é o mesmo valor que o diâmetro. É o comprimento do lado do quadrado. Então, metade de 24, 12. Então, é só fazer o comprimento das circunferências. O comprimento é igual 2π vezes o raio. O meu raio vale 12. Aí, eu faço aqui, ó. Esse aqui é o raio do circunscrito. 2 vezes 12, 24. Então, C é igual a 24π. Esse é do inscrito. Agora, para saber do circunscrito, eu vou ter que fazer o triângulo retângulo. Porque isso aqui é o meu raio. Então, vou chamar aqui de raio. Aqui nós temos que esse lado aqui é 12. E essa altura aqui vale quanto? Se aqui vale 12, se aqui vale 24, aqui vale 24. Então, aqui também vale 12. Peraí, perdão. Eu quero saber desse triângulo aqui. Aqui, ó. Esse triângulo aqui. Eu quero saber desse triângulo aqui todinho. Então, vamos lá. Fazer aqui. Aqui tá o triângulo. Então, aqui eu quero saber o meu raio. Aqui também, aqui é o X, aqui é o raio, aqui é o raio. Que é o desse triângulo maior aqui, ó. É que é tridimensional, então aqui é o X, só pra ver. Como fosse esse daqui, ó. Aí, vai ser o quê? O X, o raio e o raio. Então, vamos lá. Vai ser o quê? X ao quadrado é igual R ao quadrado mais R ao quadrado. X ao quadrado é igual R ao quadrado mais R ao quadrado é 2R ao quadrado. X é igual a raiz de 2R ao quadrado. Corta. X é igual a R raiz de 2. Certo? Eu fazendo isso, ao R raiz de 2, esse é o valor. Já é o valor do comprimento. Então, vamos lá. Comprimento é igual a 2π vezes o R, que é o valor do raio do grandão. Então, lá, comprimento é igual 2π, aí vezes o raio do grandão é o raio menor vezes R de 2. Porque não dá pra gente ver aqui, ó, mas ele tá aqui, ó. Esse que eu tô falando é esse valor aqui, ó, que é o X. R raiz de 2. Como é que vai fazer agora? Comprimento é igual. Esse raiozinho aqui, nosso, vale quanto? 12. 2 vezes 12, 24. Então, é 24, raiz de 2 e o π. O π fica fora da raiz. Então, ó, primeiro o circunscrito é mais fácil, que eu tenho o raio dele, que é 12. Calculei, deu 24π. Um inscrito. O circunscrito
ele é mais difícil de analisar, por quê? Porque é um olhar tridimensional. Então, o que eu tenho? Eu quero saber esse raio, mas eu tenho esse raio aqui e esse raio aqui, ó. Aí, por isso que eu quero descobrir esse raio que é do círculo maior, tá? Que é o raio do círculo maior. Aí dá 24, o comprimento dá 24 raios de 2π. Então, a alternativa correta, vamos ver qual que é. É o 24π e 24 raios de 2π, alternativa A. Tá? Mas só lembrando que eu tenho esse raio aqui, quero saber esse comprimento, tá? Aí na questão 16, no triângulo retângulo, no triângulo ABC são dados o ângulo médio de 30 graus, com o B é igual a 8 centímetros e o C é igual a 3 raios de 3 centímetros. A medida do terceiro lado será igual ao qual dos valores abaixo. Então, como eu tenho duas medidas e um ângulo, eu vou utilizar a lei de cosseno, que é o quê? X ao quadrado, aí vai ser, que é o valor que eu quero descobrir, vou chamar aqui de x, né? X ao quadrado, aí vai ser um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado, menos duas vezes os dois lados, 3 é de 3 e 8, vezes o cosseno do meu ângulo, que é de 30 graus. Aí, eu vou fazer aqui a continha. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9. Raiz de 3 ao quadrado, aqui é o índice 2. Corta, corta, 3 sai. Esse 3 aqui sai. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Agora, aqui é difícil. Menos 2 vezes 3 raiz de 3. Vezes o 8, né? Aí, quanto vale o cosseno de 30? Cadê minha tabelinha? Meu Deus, perdi. Não tá aqui? Não tá. Mas cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Eu tirei ela daqui. Raiz de 3 sobre 2. Vou continuar aqui fazendo a conta. 9 vezes 3, 27, mais 64. Aí, aqui eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6, menos aqui. 8 dividido por 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 seria como fosse raiz de 9 é 3. Ou você corta e tira um número só. Certo? Mas raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 vale 3. Agora, tá, x ao quadrado é igual a 27 mais 64, fazer aqui, gente, que eu já tô cansada, 27 mais 64, 91. 6 vezes 4 é 24, vezes 3. Aqui, ó, 24 vezes 3, 72. Aí, agora eu vou fazer o 91 menos 72, que vai dar 19. Então, x ao quadrado é igual a 19. Acabou aqui? Não, por quê? Tá x ao quadrado. Para tirar a potência, do outro lado vira raiz. Aí, fica raiz de 19, que é a alternativa D. Vou só voltar. Cortei a raiz aqui, ó. Cortei, deu raiz de 3 elevado ao quadrado, cortei. Ficou 3. Eu fiz o 8 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 9. Multipliquei, copiei. Cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. 9 vezes 3, 27. 64, copiei. 2 vezes 3, 6, copiei o menos. 8 dividido por 2, ó. 4. Tá o 4 aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Corta, tira o 3. Ou você pode calcular. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. A raiz de 9 vale 3. Tá aqui. Eu multipliquei esses três números, ó, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72.
Somei esses dois aqui, deu 91. 91 menos 72, 19. Para tirar a potência, do outro lado vira a raiz. Aí fica a raiz de 19. Essa é bem complicadinha mesmo. Mas acabou. Ai, finalmente.